Você já pensou em morrer e ter a oportunidade de voltar para contar o que aconteceu? Parece um enredo de filme, mas foi exatamente o que aconteceu comigo. Meu nome é Débora Souza e hoje vou compartilhar uma experiência que, com certeza, fará você repensar várias coisas sobre a sua vida. Sempre fui enfermeira, com um compromisso profundo em cuidar dos outros, mas após viver uma experiência de quase morte, minha vida tomou um rumo totalmente diferente. Hoje, sou ministra em uma igreja em Anápolis, Goiás, e estou aqui para contar o que vivi. Esta história é transformadora e vai mudar a maneira como você enxerga a vida. Você já ouviu falar sobre experiências de quase morte? Pois bem, eu vivi uma delas. Durante esse momento, algo incrível aconteceu. Tive um encontro com Jesus e ele me mostrou algo que transformou minha visão sobre o jejum e a oração. Tudo começou no dia 12 de setembro de 2023, quando eu estava no terceiro dia de um jejum apenas com água. Este jejum não era como os anteriores. Desde o início, senti um chamado muito forte do Espírito Santo para fazê-lo, algo muito maior e diferente, uma responsabilidade espiritual que não conseguia explicar. Naquela manhã, por volta das 5h30, dirigi até a igreja para participar da reunião de oração. As ruas ainda estavam tranquilas e uma leve chuva caía, o que era raro para aquela época. Enquanto dirigia, ouvi uma música de adoração e senti uma proximidade com Deus como nunca antes. No entanto, ao virar a avenida principal, minha vida mudou de forma irreversível. De repente, uma caminhonete, conduzida por um motorista embriagado, avançou o sinal vermelho e atingiu meu carro do lado do motorista. O impacto foi tão forte que, mais tarde, os médicos me informaram que o acidente causou uma hemorragia interna grave, falência múltipla de órgãos e que meu coração parou por 12 minutos e 20 segundos. Naquele momento, algo estranho aconteceu. Parecia que eu estava flutuando, fora do meu corpo, observando tudo de uma nova perspectiva. Eu vi os paramédicos tentando salvar minha vida, os policiais controlando o tráfego e até o jovem que me atingiu, sentado na calçada, chorando de cabeça baixa. De repente, tudo começou a desaparecer. O mundo físico parecia se desintegrar e fui atraída para um lugar completamente diferente. Senti-me envolvida por um túnel de luz intensa, mas não uma luz qualquer. Era uma luz viva, cheia de amor e paz. Não havia dor, medo ou angústia. Apenas uma sensação indescritível de acolhimento e plenitude. À medida que me movia por aquele túnel, percebi que não estava mais no meu corpo físico, mas de alguma forma, me sentia mais viva e real do que nunca. Meus sentidos estavam mais aguçados do que jamais imaginei, como se pudesse entender tudo ao meu redor com uma profundidade única. No final do túnel, fui recebida por uma visão que é quase impossível de descrever com palavras. Era como se eu estivesse nos pátios do céu. A beleza daquele lugar ultrapassava qualquer coisa que já tivesse visto na Terra. Cores vibrantes que não existem aqui, músicas que pareciam vir do próprio ar e uma luz tão intensa que não machucava os olhos, mas preenchia tudo com uma sensação de acolhimento. Mas o que mais me tocou foi o que vi quando olhei para trás, para o que acontecia entre o céu e a terra. Dessa nova perspectiva, enxerguei algo extraordinário, fios dourados de luz conectando a terra ao céu. Esses fios não eram aleatórios. Cada um representava uma conexão espiritual criada por pessoas que estavam jejuando e orando. Era como se eu estivesse vendo um mapa celestial, revelando os caminhos que ligavam o mundo físico ao espiritual. De repente, ouvi uma voz que ressoava em cada parte do meu ser. Eu soube imediatamente que era Jesus. Ele ainda não havia se revelado, mas sua voz cheia de amor e autoridade me envolvia completamente. Ele me disse: Débora, trouxe você aqui para que veja o que seus olhos nunca viram e ouça o que seus ouvidos nunca ouviram. Quando Jesus finalmente se revelou diante de mim, sua presença foi indescritível. Ele irradiava um amor puro e um poder que parecia preencher todo o espaço ao nosso redor. Seus olhos eram infinitos, transbordando compreensão e ternura. Ao olhar para ele, senti-me completamente conhecida e profundamente amada. Então, ele me disse: observe. Foi aí que comecei a vivenciar uma série de visões que mudariam para sempre a minha percepção sobre o jejum. Na primeira visão, Jesus me mostrou como o jejum afeta o reino espiritual. Vi um véu escuro cobrindo a terra, mas, em lugares específicos, surgiam aberturas brilhantes. Essas aberturas eram criadas quando alguém jejuava de coração sincero. Por meio delas, a luz do céu fluía para a terra, trazendo poder e renovação. Jesus me explicou: muitos dos meus filhos não compreendem o poder que têm ao jejuar. Quando você jejua com um coração puro, buscando a mim e ao meu reino, você abre portais para o céu que permitem uma conexão mais profunda e transformadora. Então, ele me mostrou o impacto do meu próprio jejum, aquele que eu realizava antes do acidente. Era como se,
a cada dia de jejum, um canal entre a terra e o céu fosse fortalecido, tornando-se mais claro e poderoso. Vi como minhas orações, durante esse período, se tornavam mais fortes, quebrando barreiras espirituais que normalmente demorariam muito mais tempo para serem superadas. Depois disso, Jesus me levou a um lugar que ele chamou de Salões do Tempo. Ali, vi como os jejuns realizados ao longo da história mudaram o mundo espiritual. Vi Moisés, no Monte Sinai, durante seu jejum de 40 dias, e como isso abriu um espaço para a manifestação da glória de Deus, permitindo que ele recebesse os 10 mandamentos. Vi Daniel em seus períodos de jejum e como isso afastou forças espirituais malignas que dominavam vastas regiões. Também testemunhei a vida de muitos outros crentes, pessoas que não foram reconhecidas pela história, mas cujos jejuns mudaram o curso de eventos espirituais e terrenos que eles nem imaginavam. Essas visões abriram meus olhos para algo grandioso. O jejum não é apenas uma prática, mas uma aliança espiritual que une o céu e a terra de formas que mal conseguimos compreender. Jesus falou com uma voz que transmitia tanto autoridade quanto ternura. Estou mostrando essas coisas a você porque a minha igreja está prestes a entrar em um tempo decisivo, com batalhas espirituais à frente. Somente a oração constante não será o suficiente. O jejum precisa ser restaurado ao lugar de importância que sempre foi destinado a ocupar. Então, ele me revelou algo que tocou profundamente meu coração. Vi o poder de jejuns feitos coletivamente por grupos de crentes unidos em propósito. Era como se eu estivesse testemunhando tempestades espirituais sendo geradas. Esses jejuns em conjunto criavam uma força tão poderosa que alterava atmosferas inteiras, transformando cidades e até nações. Jesus me explicou que, em breve, esse tipo de jejum será essencial para enfrentar desafios espirituais de grande magnitude. Com um olhar sério, ele acrescentou: minha filha, nem todo jejum tem o mesmo peso no mundo espiritual. Fui então levada a ver diferentes tipos de jejum e seus resultados. Vi jejuns feitos por obrigação ou para impressionar os outros. Esses praticamente não tinham efeito no reino espiritual. Em contrapartida, os jejuns realizados com sinceridade, humildade e um desejo genuíno de buscar a presença de Deus geravam efeitos espirituais poderosos, ecoando tanto na terra quanto no céu. O que veio a seguir foi algo que eu nunca poderia imaginar. Jesus me mostrou como o jejum afeta nosso DNA espiritual. Era como se nossos sentidos espirituais fossem ajustados e fortalecidos durante o jejum. Vi que períodos prolongados de jejum criavam novos caminhos espirituais dentro de nós, permitindo operar em níveis mais elevados de discernimento e autoridade, mesmo após o jejum ter terminado. Muitos dos meus filhos veem o jejum como uma forma de me convencer a agir, mas o jejum não é sobre mudar a minha vontade, explicou Jesus. É sobre alinhar você ao que já estou fazendo. Quando você jejua, ajusta sua frequência espiritual para se harmonizar com a do céu. Depois disso, Jesus me mostrou como o jejum se relaciona diretamente com a batalha espiritual. Vi crentes jejuando como se estivessem vestindo uma armadura espiritual adicional. As orações deles durante o jejum se tornavam incrivelmente eficazes, como flechas certeiras atingindo seus alvos com precisão e grande poder. Porém, também vi algo que me fez estremecer. O inimigo conhece o poder do jejum, por isso, ataca diretamente aqueles que jejuam. Proteção durante o jejum é indispensável, afirmou Jesus. Permaneça sob a cobertura do meu sangue e da minha palavra. Não jejue confiando apenas na sua própria força ou entendimento. Durante essa experiência, percebi algo extraordinário. Cada dia de jejum sincero parecia fortalecer a autoridade espiritual de um crente na oração e na batalha espiritual. Era como ver alguém sendo promovido a cada passo dentro de um exército celestial. A cada avanço, suas palavras se tornavam mais poderosas e suas orações mais impactantes no mundo espiritual. Lembre-se disso, Débora, disse Jesus com firmeza. Essa autoridade não é algo que você conquista, é um presente que vem de mim. O jejum apenas posiciona você para carregar essa autoridade, mas ela é concedida por mim. Ele então me revelou algo que chamou minha atenção. O jejum cria o que parecem ser reservatórios espirituais, grandes depósitos de provisões no reino celestial. Embora invisíveis no mundo físico, essas reservas têm um impacto direto sobre nossa capacidade de resistir nos momentos de dificuldade. Vi pessoas que haviam incorporado o jejum regular em suas vidas, construindo essas reservas espirituais. Quando enfrentavam crises ou desafios, conseguiam acessar forças e recursos espirituais que outros não tinham. Uma das partes mais comoventes dessa visão foi quando Jesus me mostrou como o jejum transforma nossa adoração. Durante o jejum, a adoração que oferecemos a Deus parece ganhar um aroma especial no céu. O sacrifício do jejum adiciona algo único e precioso às nossas orações e louvores. Quando meus filhos me adoram enquanto jejuam, ele explicou, é criada uma harmonia única com a adoração que já acontece no céu.
A combinação do sacrifício de louvor e do jejum cria algo poderoso e belo. Mas então Jesus me trouxe uma advertência séria. Ele me mostrou que estamos entrando em tempos difíceis, onde compreender o poder do jejum será mais importante do que nunca. Provações à frente exigirão que o povo de Deus opere em níveis de autoridade espiritual que só podem ser alcançados quando oração e jejum caminham juntos. Ele disse com um olhar solene. Os tempos que estão por vir exigirão que o meu povo esteja espiritualmente preparado. O jejum não é opcional para as batalhas que você enfrentará. Ele é uma arma de guerra espiritual essencial que deve ser entendida e utilizada com sabedoria. Em seguida, Jesus me mostrou como o jejum literalmente quebra correntes espirituais que aprisionam as pessoas. Essas correntes representavam todo tipo de escravidão, vícios, maldições geracionais e opressão espiritual. Quando alguém jejuava e orava com fé e pureza de coração, essas correntes começavam a se enfraquecer até serem completamente quebradas. Foi nesse momento que algo profundamente revelador aconteceu. Jesus me revelou como nosso jejum se associa ao seu ministério contínuo de intercessão. Quando jejuamos, é como se estivéssemos nos unindo a Ele de uma maneira especial em sua obra de intercessão. Vi algo que me fez chorar. Essa parceria traz uma alegria genuína a Ele, visível em seu semblante, enquanto Ele observa seus filhos se entregando ao jejum para se alinhar aos seus propósitos. Quando meus filhos jejuam com corações sinceros, Ele disse, isso me toca profundamente. Não se trata de conquistar o meu amor, porque vocês já o têm completamente. O jejum é uma maneira de se aprofundar em meus propósitos e no que estou realizando. No final, Jesus me revelou como o jejum influencia nossa herança espiritual. À medida que jejuamos, é como se estivéssemos limpando os obstáculos que bloqueiam antigos depósitos de herança espiritual, permitindo que essas fontes se renovem, trazendo vida, poder e restauração. Vi como o jejum genuíno de algumas pessoas restaurava o acesso a promessas e heranças espirituais que haviam sido perdidas. Era como se suas orações e sacrifícios criassem pontes espirituais conectando diferentes partes dos propósitos de Deus. Essas pontes não desapareciam, mas permaneciam, permitindo que o poder de Deus fluísse mesmo após o jejum. Jesus me revelou algo ainda mais impressionante. O jejum possui um efeito multiplicador no reino espiritual. Quando jejuamos com corações humildes e sinceros, o impacto vai além do que podemos compreender. Ele me mostrou como o jejum de uma única pessoa pode transformar uma comunidade inteira, criando ondas de transformação espiritual que podem durar gerações. O impacto do jejum, ele disse, frequentemente excede o que seus olhos podem ver. Muitas vezes, os frutos mais profundos só serão revelados na eternidade. Nesse momento, ele me falou sobre o tempo espiritual. Às vezes, Deus nos chama para jejuar não porque algo precise acontecer imediatamente, mas porque Ele está nos preparando para o futuro. Vi exemplos claros de pessoas que se fortaleceram espiritualmente através do jejum antes mesmo de perceberem que precisariam daquela força no futuro. Jesus me disse com firmeza, meus filhos precisarão aprender a jejuar de forma preventiva, não apenas em resposta às crises, mas como preparação para os desafios que sei que estão por vir. Além disso, Jesus me mostrou como o jejum afeta nossa sensibilidade espiritual. É como se o jejum ajustasse a frequência da nossa alma, permitindo que percamos mais facilmente a direção do Espírito Santo. Aqueles que jejuam regularmente desenvolvem um discernimento mais aguçado, sendo capazes de ouvir a voz de Deus no meio do caos. O ponto mais profundo que ele compartilhou comigo foi sobre a intimidade. O jejum não é apenas uma ferramenta para aumentar o poder espiritual, disse ele. É uma maneira de se aproximar de mim. Quando você jejua, você cria espaço dentro de si para minha presença. Não se trata apenas de mover montanhas espirituais, mas de me conhecer de uma maneira mais profunda. No final da experiência, enquanto o tempo estava se esgotando, ele me deu uma ordem clara. Diga ao meu povo o que você viu. Ele falou com autoridade. Diga a eles que estou chamando minha igreja de volta ao jejum bíblico. O tempo é curto e eles precisam se preparar. As batalhas futuras exigirão isso. Essas palavras ficaram marcadas na minha alma. Quando acordei, soube que minha vida jamais seria a mesma. Antes de tudo desaparecer, Jesus me olhou com uma ternura indescritível. Lembre-se disso, ele disse. O poder não está no jejum em si, mas em mim. O jejum apenas posiciona você para se alinhar ao que já estou realizando. Naquele momento, percebi que estava de volta ao meu corpo no hospital, rodeada por médicos em choque. Eles mal podiam acreditar no que estavam vendo. Não só eu havia retornado à vida depois de estar clinicamente morta por mais de 12 minutos, mas também não havia qualquer sinal de dano cerebral. Os médicos chamaram aquilo de milagre, mas nem sequer imaginavam a profundidade do que realmente havia acontecido. Achei que aquela experiência de quase morte havia sido o ápice de tudo o que Deus queria me ensinar. No entanto, meses depois, em um período intenso de jejum e oração,
uma nova revelação aconteceu. Enquanto orava no meu quarto, senti algo inexplicável. Os médicos mais tarde descreveriam como um evento cardíaco, mas eu sabia que era outra intervenção divina. Meu coração parou por exatos 4 minutos e 12 segundos, e durante esse tempo, fui novamente transportada para o reino de luz, mais viva do que nunca. Dessa vez, compreendi que Deus tinha algo ainda mais profundo para revelar. Jesus estava lá, mais acolhedor que antes, como se estivesse esperando ansiosamente por esse momento. Débora, eu te trouxe de volta para que veja o fruto do que aprendeu, ele disse. Fui então levado a uma visão de uma enorme e vibrante paisagem espiritual, onde vi fluxos de luz brilhante se espalhando pela terra. Reconheci aqueles canais de luz que vi antes, mas agora estavam se multiplicando exponencialmente. Observe com atenção, Jesus me pediu. Vi vidas sendo transformadas. Cada raio de luz representava uma pessoa que havia começado a praticar o jejum bíblico depois de ouvir o que ele me havia ensinado. Era como uma onda espiritual varrendo o mundo, quebrando vícios, curando feridas e restaurando relacionamentos. O mais comovente foi ver os momentos de profunda comunhão entre essas pessoas e Jesus. Cada sacrifício feito durante o jejum criava um espaço sagrado onde elas experimentavam sua presença de uma forma que transformava suas almas. Você consegue ver agora? Ele me perguntou, com os olhos cheios de amor e propósito. O que Jesus me revelou não era apenas para mim. Cada verdade compartilhada plantava sementes e agora estavam florescendo. Ele me mostrou como o jejum afeta não apenas aqueles que o praticam, mas gera um efeito em cascata no reino espiritual. As ondas de transformação não tocavam apenas suas próprias vidas, mas se espalhavam por gerações, como as ondulações de uma pedra lançada em um lago calmo. Este é o impacto eterno do meu propósito, ele disse com um sorriso suave. E isso é apenas uma pequena parte do que está por vir. As ondas de luz que vi eram como um prenúncio de algo muito maior. Um avivamento divino está prestes a acontecer, e os dias à frente exigirão que o povo de Deus opere em níveis de autoridade espiritual nunca antes experimentados. Jesus me pediu, então, para compartilhar isso com a igreja. Diga-lhes novamente, ele insistiu, mas agora fale com a autoridade de quem viu o fruto disso. Ele me chamou para dizer à sua igreja que ele está chamando de volta ao jejum bíblico, não como um simples ritual ou obrigação religiosa, mas como uma preparação para a maior manifestação do seu espírito que o mundo já viu. Ele me mostrou como cada pessoa que compreende e pratica esses ensinamentos sobre o jejum se torna como um farol espiritual, cuja luz dissipa as trevas ao redor, tocando famílias, comunidades e até nações inteiras. Mas ele me lembrou que o poder nunca está no ato do jejum em si, mas sim em sua fidelidade em honrar o sacrifício humilde de seus filhos. Lembre-se disso, ele disse. Quando o tempo daquela experiência se aproximava do fim, Jesus me deu uma mensagem final. Diga ao meu povo que não os estou chamando para jejuar para conquistar meu amor, porque isso eles já possuem plenamente. Estou chamando-os para jejuar para que eu possa confiar neles. O que Jesus me revelou não está apenas fundamentado nas Escrituras, mas tem sido comprovado pela vida de muitos que abraçaram esses princípios. Essa experiência fortaleceu ainda mais a minha convicção de que Deus está chamando a igreja a redescobrir o poder transformador do jejum bíblico. Não como uma forma de manipular Deus ou conquistar seu favor, mas como uma maneira de alinhar-nos ao propósito celestial nestes tempos cruciais. Agora, a verdadeira questão não é se Jesus está chamando. Ele está. A pergunta é, como vamos responder? Seremos corajosos o suficiente para atender ao seu chamado? Vamos abraçar essa chave espiritual poderosa ou permitir que o medo e a apatia nos impeçam? Se você está lendo isso, saiba que não é por acaso. Jesus está convidando você a mergulhar em um entendimento mais profundo sobre o jejum, não como uma obrigação religiosa, mas como uma oportunidade para uma parceria íntima com o céu. Não deixe que nada o impeça de acessar essa verdade. O reino espiritual é mais real e duradouro do que qualquer coisa que possamos ver com nossos olhos. Através do jejum, você pode se posicionar para impactar não apenas sua vida, mas também gerações futuras. O momento é agora. Jesus está chamando. Ele está esperando por você e pela igreja para que possamos responder com fé e obediência.